Olha aí, pessoal, magicamente, impressionante, do nada assim, vazou uma informação, fonte Arial 14, imagino, fontes do Palácio do Planalto citaram que o governo Lula assumiu um compromisso de inflação de 3% e vai lutar, isso aí apoiou fundamentalmente essa questão, não está brigado com o Banco Central, não, tá todo mundo caminhando direitinho como deve ser. E, obviamente, isso aqui é uma resposta àquilo que o Fernando Haddad falou, ao sincericídio que ele cometeu lá na Câmara dos Deputados, que repercutiu bastante, derrubou o Bolsa, aumentou o valor do dólar, aumentou o valor de juros futuros, porque todo mundo sabe aonde que uma inflação mais alta vai dar, como que isso vai ser construído, e, em consequência dessas cagadas que o Fernando Haddad falou lá no Congresso Nacional, alguma fonte agora espalhou essa notícia de que, na verdade, o governo não está preparando um decreto, inclusive, para fortalecer essa questão. Maravilha, não é? Na verdade, não. Isso aqui é pior do que parece. É uma notícia plantada para acalmar os ânimos, só que nas entrelinhas, meu amigo, é o fim do mundo econômico para o Brasil, se isso for para frente. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, Fernando Haddad falou lá no Congresso Nacional ontem, dia 22, estou gravando esse vídeo no dia 23, que a meta de inflação atual, estabelecida pelo Banco Central de 3%, é exigentíssima e inimaginável, né? Ou seja, o Brasil não vai alcançar essa meta, não tem como alcançar, porque ele falou que o Brasil nunca teve 3% de inflação nos últimos 25 anos, não seria agora que ele teria, portanto, né? E o ponto, a questão é que o mercado não reagiu bem a essa história justamente porque isso demonstra de forma inequívoca um total descompromisso do governo Lula com a matéria inflacionária, porque quem é visto como a âncora, como um oásis de sanidade, melhor dizendo, no governo do Lula é o Fernando Haddad. Ele sempre tem essa imagem, o mercado financeiro olha para ele com um olhar diferente. O Lula falando bobagem, falando as asneiras, as abobrinhas dele, isso aí derruba o mercado um pouco e tudo mais, só que o olhar está fixo no Fernando Haddad, assim como está fixo no Campos Neto, que são as autoridades econômicas neste momento aqui no Brasil, nos principais assuntos, nos principais temas. Então, quando o Fernando Haddad dá um discurso desse aqui, que parece alinhado mais com o Lula do que com o Campos Neto, então isso demonstra, na verdade, que ele não tem realmente nenhum grau de autonomia e ele está entregando toda a questão fiscal de bandeja para o Lula para que ele faça suas políticas expansionistas de crédito, de gastos exagerados, de impressão de dinheiro, porque no final das contas é essa sopa de itens, de elementos que faz com que a inflação dispare, o aumento de preços dispare. Então o Haddad está trabalhando em favor dos interesses do Lula e não do que é melhor do ponto de vista econômico para o Brasil. Esse foi o recado que foi dado justamente pelo único cara que até então era visto como a voz de sanidade dentro do governo Lula. O cara que colocava freios no Lula, né? Não tô chamando o Lula de burro nem de cavalo, não. Freio no sentido figurado, né? Mas, então, isso teve uma repercussão muito ruim na economia, conforme eu falei. O dólar subiu bastante, os juros futuros subiram muito, o que é um problema sério, demonstra isso aí, que as pessoas estão acreditando que o futuro do Brasil vai ser uma inflação muito alta ou uma taxa de juros muito alta, então já estão precificando isso. Por conta dessa situação aí, vazou então uma informação, né, uma fonte do governo, ou duas fontes do governo, né, então é Arial 14 Times New Roman 12. Certamente são essas fontes consultadas aqui, mas fontes anônimas, né? Condição de anonimato, porque esse debate tem uma natureza privada, então não pode contar para ninguém, tá? Vou te contar aqui, vou falar, mas você não fala para ninguém que eu te contei, né? E vocês sabem que eu tenho essa opinião, que eu acho bastante factível, de que vazamentos anônimos que acontecem com frequência não são vazamentos não planejados, eles são plantados pelo governo na mídia para se atingir algum objetivo. Então,
alguém já dá uma ideia ali, uma dica para alguma fonte qualquer ali do Palácio do Planalto, um assessor, um serviçal qualquer ali, fala, ó, pega esse assunto aqui e dá com a língua nos dentes, liga para a redação de um jornal, um amigo seu jornalista, manda uma mensagem, um e-mail para ele e fala desse tema, porque a gente quer que isso repercuta na mídia, para medir isso depois, fazer o termômetro e tudo mais, né? Então, saiu essa situação logo na sequência, logo imediatamente depois do Haddad falar que 3% não dá, que é inimaginável, o governo veio com essa história aí por meio de fontes anônimas, sob sigilo de anonimato, não pode absolutamente falar quem que é, né? Dizendo o seguinte, que o governo do Lula não pretende mudar essa meta de inflação de 3%. Vai ser mantido isso aqui, né? Então, o governo vai trabalhar nesse sentido, o governo não vai abandonar essa situação e tudo mais, né? Então, inclusive, o pessoal do mercado financeiro e tudo mais falou que, para além da questão do mercado em si, das repercussões, há uma preocupação em relação ao CMN, Conselho Monetário Nacional, que tem uma reunião hoje, quinta-feira mesmo, né? Já deve ter até acontecido, e eventualmente esse ponto poderia ser conversado nessa reunião, da fala do Fernando Haddad aí, de forma geral. Então, o governo tem 2 votos ali dentro desse CMN, são 3 votos, Fernando Haddad, a Simone Tebet e o Campos Neto, que não é governista, que é do Banco Central. Então, você sabe a minha opinião sobre a Simone Tebet, e até sobre o Fernando Haddad também. Então, na prática, o Haddad é um voto garantido para o Lula. Simone Tebet é um pouco mais, assim, uma coisa um pouco mais variável, eu diria, a depender das circunstâncias, e o Campos Neto vai, de fato, aí fazer algo no sentido do que ele considera correto, ele tem autonomia, né? Só que essas fontes do governo que foram ouvidas aí e tudo mais, afirmaram que não há mudanças na meta de inflação, não tem isso no radar nesse momento de forma geral, né? Só que há outra mudança importante nessa história e que é mais perigosa e que ficou subentendida, certamente isso aqui vai acontecer em um momento próximo. Essas fontes disseram que, na verdade, o governo está preparando um decreto aqui para estabelecer o objetivo de um horizonte contínuo da inflação, que é uma substituição do atual modelo para medir a inflação para fins de controle junto ao Banco Central, junto ao Copom, né? É aquela história, o governo Lula chegou com um teto de gastos estabelecido, que foi estabelecido a duras penas, diga-se de passagem, depois de muito debate, muita discussão, muito chororô, e que funcionou muito bem, mesmo com todos os poréns, mesmo com todas as exceções, mas funcionou muito bem. Só que aí o Lula chegou e falou, não, tá muito ruim esse negócio aí de teto de gastos, vamos fazer um melhor. Aí trouxe o arcabouço fiscal que, obviamente, piorou por completo a situação. Se tinha alguém que acreditou nisso lá atrás, sabe-se lá por qual motivo, a pessoa já reviu os seus conceitos, porque tá mais do que claro para todo mundo que o arcabouço fiscal é uma tragédia. Agora o governo quer mudar o atual modelo de medida da inflação, né? Eu sempre trago aqui no canal a avaliação do índice IPCA, do IGPM e de outros, e isso leva em conta um consolidado de 12 meses, olhando um cenário de 12 meses, que é um ano fechadinho. E aí a gente tem algumas surpresinhas no meio desse período, isso fica acima da meta e tudo mais, só que para fins de tomada incisiva de decisão, não é um problema tão grande, porque o que o Banco Central considera é 1º de janeiro a 31 de dezembro, esse intervalo de 12 meses. Então qualquer mudança nessa janela dá uma previsão para a gente, dá uma noção de para onde as coisas estão caminhando, mas não é o item mais decisivo para as tomadas de decisões em relação à taxa de juros e meta de inflação. O importante é esse intervalo de 12 meses, que é o modelo atualmente vigente aí de calendário, né? O ano calendário que o pessoal chama aí de forma geral. E esse modelo existe desde 1999 e é usado de forma contínua, ano após ano. O governo agora, pelo que essas fontes disseram, quer mudar essa metodologia. Isso já foi falado um tempo atrás, eu acho que eu já trouxe esse tema no canal, mas ficou meio esquecido. Agora voltou à baila com certeza, né? É a tal da meta contínua, né? Que é o modelo de meta contínua, que parece que o governo gostaria de fazer isso ser
iniciado no próximo ano, já em 2025, né? Qual que é a ideia nesse sentido? Inclusive foi isso que aconteceu. Essa notícia aqui é de meados do ano passado, se eu não me engano, e a ideia foi plantada lá no CNN, já foi adiantada ali, né? Hoje, então, nós temos essa regra do ano fechado, janeiro a dezembro, só que no modelo de meta contínua, aquela meta contínua de inflação que está sendo prevista aí e tudo mais, o Banco Central continua com as metas a cumprir, mas o horizonte de tempo é maior. Isso aí, de acordo com o Fernando Haddad na época, pode ser 24 meses, pode ser 18 meses ou 12 meses também, vai saber, né? E aí, então, o governo ou o Banco Central estabelece uma trajetória aí de atingimento dessa meta e aí você tem uma margem maior. Por quê? Por qual circunstância aí? Por meio de qual finalidade, né? A ideia é olhar a variação da inflação num período maior e ter algum grau de massa de manobra aí para não tomar nenhuma medida muito drástica, de acordo com o governo, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, porque a inflação do ano anterior foi mais alta. É melhor ter uma maleabilidade, etc, e etc. Na prática, nós estamos falando aí de uma forma bastante simples, de uma forma bastante resumida, do governo ganhando tempo. É isso que o governo quer fazer. Ter uma meta de inflação que precisa ser atingida num período maior, porque ele pode fugir dessa meta por mais tempo, correr dessa meta por mais tempo, não precisa todo ano ficar prestando contas dessa situação. Então, é óbvio que isso aqui é uma piora do cenário atual, e é claro que o governo Lula vai propor isso porque ele precisa ganhar tempo e ele precisa, para o ano que vem, com o homem dele lá no Banco Central, no comando do Banco Central, Campos Neto vai sair sem dúvidas, ele precisa de um cara com ferramentas mais confortáveis para fazer tudo o que ele quiser por lá. Mas me diga aí, o que você achou dessa notícia vazada por fontes insuspeitas? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.